Bom dia, meus amigos. Meu nome é Franciane, sou brasileira catarinense, descendente de alemães, porém também mestiça. Sou residente aqui na Alemanha faz 27 anos. Sou mãe de 2 guris, nascidos aqui na Alemanha também. E este ano completam 20 anos que eu não fui mais ao Brasil. Achei necessário, sim, falar um pouco sobre mim para que vocês entendam que a minha visão é bem neutra e bem sóbria sobre esse assunto abominável que o chefe de Estado brasileiro, o senhor da Silva, está causando mundo afora e os prejuízos que isso vai trazer ao Brasil. É repugnante e é criminoso o que ele fez. Há alguns recortes de jornais aqui na Alemanha, Ausburger Allgemein. O presidente do Brasil, Lula da Silva, decepcionou amargamente o Ocidente. O presidente Lula da Silva, o presidente do Brasil, Lula da Silva, se posicionou em conflitos internacionais contra Washington, Bruxelas e Berlim. Spiegel, presidente do Brasil e Israel. Lula vagueia por palcos internacionais. Com a sua comparação absurda do Holocausto, o presidente brasileiro Lula arruinou todas as chances de um papel como mediador internacional. E esse não foi seu primeiro deslize. Neue Bücher Zeitung. Sob Lula, o Brasil está se afastando cada vez mais do Ocidente. Com a sua declaração para Israel e Rússia, o presidente brasileiro mostra que está mais perto de regimes autoritários do que da democracia ocidental. Lula está regendo com isso novas relações de poder no mundo da política. A visita aí de Blinken aí no Brasil, não concordamos. Estados Unidos azedos com a comparação de Lula entre o Holocausto e Gaza. É bem terrível a mesma coisa. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lula da Silva tem um modelo de negócio 2 pontos contra o Ocidente. CDF Reuter falando do G20 aí. Comparação do Holocausto que o Lula quer atingir com isso, com a sua comparação histórica absurda do Holocausto. Luiz Inácio Lula da Silva gerou mundialmente por indignação. Quem está por trás do comportamento do presidente brasileiro? Chefe de Estado do Brasil iguala a guerra de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. Com isso, ele mostra uma visão infame de mundo que neste momento está se espalhando sobre o seu continente. E como não podia ficar pior, a pessoa acha que não, mas isso aí é tão ridículo, é asqueroso falar nisso. Ele tem como exemplo Adolf Hitler. Eu não sei se ele entende o que é. Como Netanyahu falou, nunca é tarde para se aprender a história. Tá aí. A desgraça, um dos psicopatas mais abomináveis de toda a história da humanidade. Eu não sei como existem pessoas que ainda enchem a boca para falar disso. E logo nessa época vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Não se fala dessa criatura, essa pessoa não tem propriedade para isso. Esta criatura queria criar uma raça pura. Ele não era só um ditador diabólico, ele não suportava nada que não fosse da raça branca, da raça ariana de olhos claros. Quem também foi eliminado foram os judeus, os ciganos, os gays. Eu não entendo como é que vocês defendem as falas abomináveis disso aí. Netanyahu foi muito simpático em dizer que nunca é tarde para se aprender história. Nada de que fosse além da raça ariana poderia existir. Nenhuma liberdade como se existe no mundo de hoje. Só quem fosse nascido de olhos azuis e louros, que fizesse parte da raça ariana, poderia fazer parte do mundo, né, maravilhoso desse louco, desse Hitler. Ele era completamente contra todos aqueles. E aqui, eu tô me sentindo mal falando isso, eu peço perdão. Aqui o meu sogro, ele não está aqui, mas ele também foi um dos soldadinhos do Hitler, que as crianças eram obrigadas a marchar por ele, para criar depois o exército de soldados da raça pura. Quem não servisse parava nos campos de concentração, assim como a maioria do povo brasileiro. Eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão da coisa. Seria eliminado porque não fazia parte da raça pura, que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. As criancinhas levantando as manguinhas foram marcados, alguns iam para as câmeras de gás, outras, depois eu mostro para onde. O menino ali com medo do fuzil.
Eu tô bem emocionada falando isso porque é asqueroso. Ainda alguns, os mais fortes, eram levados para trabalhar como escravos mais de 12 horas em situações abomináveis, né? Sem comida, sem água, sem higiene, sem medicação, e depois dormiam ali todos amontoados, vocês veem eles todos cadavéricos. E ali está Auschwitz. Fica na Polônia, né? Um marco da desgraça que aconteceu. O presidente brasileiro esteve faz pouco tempo aqui na Alemanha, deveria ter dado um pulinho na Polônia para dar uma olhadinha na situação. Ali as crianças sem saber o que aconteceria ainda pela frente, porque todo aquele que não coubesse nos princípios alienados desse monstro seria eliminado, tipo como agora. Das duas crianças, a menininha seria eliminada, ou fariam experimentos com ela, e o menino faria parte da raça pura. É dolorido, é demais, é absurdo. Como é que alguém pode achar isso aqui como modelo, citar, encher a boca para falar isso? Esse louco precisava na faixa de 28 medicações por dia, inclusive cocaína também, porque senão ele não funcionava, ele era um drogado, um louco, um psicopata delinquente. Aí mais um outro monstro, Dr. Josef Mengele, fazia experimentos nas pessoas, ali mostram, eles raspavam as cabeças das pessoas, porque dos cabelos, eles trabalhavam, principalmente os cabelos compridos das mulheres, linhas e felcros industriais. Ali as crianças passando pela mão dele, desse Mengele, não, o Mengele, chamado aí, dos experimentos mais absurdos possíveis, também pessoas com deficiências físicas, mentais, principalmente gêmeos. Aqui, esse senhor provavelmente deveria ter deficiências mentais e estava ali servindo de cobaia. Aí tá o louco que muita gente enche a boca para falar sem saber do que tá falando, porque eu vou repetir, a maioria do povo brasileiro seria eliminado por esse doente mental, por esse asco, por essa vergonha da Alemanha. Depois que as pessoas passavam pelas câmeras de gás, os corpos eram transportados nesses carrinhos de mão e socados aí com garfos gigantes para dentro dos fornos, todos empilhados, e levavam butinadas. As pessoas têm relatos, eu poderia me detalhar melhor, mas é abominável. Os dentes de ouro eram roubados, eram trabalhados, era um absurdo, é um absurdo. As pessoas que relatam sobreviventes do Holocausto diziam que não sabiam o que era aquela fumaça, eles não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam para onde estavam indo. Olhem bem para isso, porque a maioria do povo brasileiro ia estar lá. Quando tu abre a boca para aplaudir a imbecilidade que uma pessoa fala que atingiu tanto a honra do povo judeu, que não foi só cuspir na cara, foi escarrear mesmo que ele fez. E ainda a vergonha que o povo alemão aqui tem, que a gente morre de vergonha dessa desgraça que aconteceu. E esse ano, dia 27 de janeiro, nós estamos desde então homenageando mais uma vez pela 79ª vez a desgraça dos sobreviventes do Holocausto e toda a desgraça, toda a vergonha, todo o asco que isso gerou. A dor. A Alemanha e Israel sempre andam juntos. A Alemanha... Gente, me dói demais de falar. É muito sério o que esse asqueroso falou. É envergonhante para o Brasil e é mais patético ainda saber que tem gente que aplaude o que esse asqueroso falou. A imagem deste presidente aí, da Silva, não pode mais ser associada à imagem do Brasil no exterior, porque a coisa só começou a ficar feia. Vocês não esperem que ele chegue aqui dentro da Alemanha e ele seja recebido de braços abertos como se nada tivesse acontecido. Eu acho que ele deveria sair do posto e alegar problemas mentais, ficaria menos patético. Não importa, eu não tenho partido político nenhum, tô nem aí, gente, eu vou falando só uma coisa. Este ser não pode ser associado com a imagem do Brasil no exterior, que sempre foi neutra e intacta, sempre foi neutra. Eu nunca senti vergonha de ser brasileira na vida, essa foi a primeira vez. Eu ainda estou em estado de choque e passo mal aqui. Antissemitismo, isso é um crime perverso. E para encher a boca para falar disso, ele próprio, o senhor da Silva, na época que ele falou para Playboy quem ele admirava, teria ou colocado ele como escravo,
não serviu, vai para a câmara de gás e depois vai ser empilhado lá dentro dos fornos. E hoje em dia, senhor da Silva, o senhor iria direto para as câmeras de gás. Antes de a gente abrir a boca, a gente tem que saber o que a gente está falando. Respeita a dor dos outros, a história dos outros e a vergonha dos outros.